O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. O Evangelho coloca Jesus olhando para a multidão, olhando para as pessoas, e aí diante desse olhar, ou a partir desse olhar, diz aí o texto, Jesus sente compaixão. E aí diz o texto, Jesus observa pessoas cansadas, pessoas abatidas, e aí completa, como ovelhas que não têm pastor. Está aí a informação, então, de que leva Jesus a ter esse sentimento de compaixão. O pastor, a gente refletiu domingo do Bom Pastor, umas semanas atrás, é justamente aquele que conduz o rebanho, que traz segurança, que leva por caminhos seguros, protegendo de predadores. Uma expressão dessa no Evangelho, ovelha sem pastor, está querendo dizer assim, as pessoas estão perdidas, não sabem para onde ir, estão desorientadas, cansadas, abatidas e desorientadas. A informação inicial aí do Evangelho, para a nossa reflexão desse final de semana. E o próprio Evangelho de hoje, Jesus, ele vai responder. Como que nós nos orientamos, então? Como que nós, na verdade, encontramos o caminho a seguir? Qual a postura que devemos ter em nossas vidas para não estarmos nessa situação aí de abatimento e cansaço? Interessante que a gente pudesse fazer uma comparação, o Pai tem feito em outras missas, com a situação do nosso país. A gente conversa com as pessoas e as pessoas também estão abatidas, desanimadas, digamos assim, diante de toda a situação de corrupção, e aí bate uma certa desesperança, né? Parece-me que todas as possibilidades ou todos os ângulos que se olham estão sempre muito complicados.
Jesus falaria o que para nós, né? Ele fala como que nós devemos nos portar, mesmo diante dessa situação de dificuldade, e fala nesse evangelho, fala justamente conosco. Vamos refletir um pouquinho. Nossa reflexão, eu começo a partir da primeira leitura. A primeira leitura traz um trecho muito interessante aí, o Antigo Testamento. O contexto da leitura é justamente esse, o povo de Israel havia acabado de fazer uma grande experiência de Deus. Eles foram libertados de uma situação de escravidão, onde estavam no Egito, para uma situação de liberdade. Eles se viram aí no Egito, o tempo passou, eles acabaram sendo escravizados, foram para lá espontaneamente, mas acabaram escravizados. Naquela situação de escravidão, evidentemente o sofrimento. No sofrimento, um clamor a Deus, que Deus pudesse vir ao encontro daquela situação de sofrimento. Deus ouve o clamor do seu povo, envia, ou seja, suscita em Moisés uma liderança, e conduzidos por Moisés, eles fazem então a experiência de ser libertados daquela situação de escravidão. Essa situação de escravidão, a experiência de ser libertado, conduzidos pela liderança de Moisés, fazer a experiência do Mar Vermelho, é uma experiência que a gente diz assim, o povo de Israel nasce enquanto povo a partir dessa experiência. E a experiência de ter um contato com um Deus que vem para libertar, da escravidão para a liberdade. Essa face de Deus é a primeira face de o Deus que eles conhecem mais profundamente. Isso vai ser fundamental na história desse povo de Israel. A sequência, que é justamente o ponto da leitura de hoje, eles chegam, né, depois de terem saído, começando pelo deserto, chegam no pé da montanha, armam um acampamento, Moisés começa um diálogo com Deus, e Deus transmite justamente essa mensagem através de Moisés. Primeiro ele fala, recordando justamente essa libertação, e fazendo um grande convite. Depois de deixar eles experimentar essa dimensão de ser livre, e nessa liberdade, nessa situação de libertação, sentindo-se livre, Deus propõe uma aliança. E pede, olha, caminhe comigo, vamos caminhar juntos. Que vocês possam ser, então, uma expressão bonita usada ali, uma porção escolhida entre todos os povos. E no final ele conclui assim, que vocês possam ser uma verdadeira nação santa, buscando exercer a liberdade que Deus nos dá, esse livre-arbítrio. Deus convida a fazer uma escolha, e nessa escolha de caminharmos com Ele na nossa vida. Todos os elementos aí para a continuidade dessa reflexão a partir do Evangelho. Voltando ao Evangelho, então, Jesus contempla, compadecido, e vê as pessoas desorientadas, sem saber para onde ir. E olha, meus caros irmãos e irmãs, se a gente olha a nossa volta no mundo que nós estamos inseridos, quantas possibilidades, quantos caminhos, quantas sugestões, quantas, digamos assim, decisões podemos tomar dentro daquilo que é ser livre. E dentro tantas as possibilidades, o que a gente vê é exatamente a situação narrada no Evangelho, totalmente perdidos, sem saber para onde ir. E as pessoas muitas vezes agem por impulso, às vezes agem justamente, agindo igual às outras pessoas, e aí que começam os problemas. Aí que começa justamente essa sensação de desorientação que gera esse abatimento, que gera esse cansaço, esse desânimo, essa falta de experiência, essa falta de esperança. Como Jesus propõe sair?
Na sequência das leituras do Evangelho, ele diz assim para nós. Ele chama o seu grupo dos discípulos, pega ali 12, certamente mais líderes, e envia em missão. Dizendo assim, vão a todas as pessoas. E na palavra de Jesus ele fala assim, anuncie a esperança. Anuncie que é possível. Anuncie justamente que o reino de Deus está próximo. Essa é a expressão usada por Jesus. O reino de Deus está ao nosso alcance. E a melhor maneira de poder exercer a nossa liberdade, que é dom de Deus, no nosso livre-arbítrio, é aprender a escolher aquilo que nos dá a possibilidade de termos vida, e vida num sentido pleno, em abundância. Fazer a escolha por um projeto de Deus, o projeto de amor. Ser fiel, deixar-se conduzir, deixar-se guiar pelo próprio Jesus que vem até nós. Jesus suscita até hoje, dentro da igreja, esta possibilidade de nos deixar conduzir. Deixarmos nos colocando como corpo místico de Cristo, a sua igreja, caminharmos com segurança. Paulo fala na segunda leitura justamente isso. Ele fala da justificação que Cristo nos dá, ou seja, Cristo, na verdade, nos conduz para a nossa salvação. Justificados por Ele, com a sua morte redentora, nos dá a vida eterna, totalmente possível de ser buscada e alcançada. Que a gente possa aprender a identificar entre as tantas possibilidades, fazer acontecer o reino de Deus. Retomando a palavra, uma porção escolhida, uma nação santa. Como ser essa porção escolhida que nos fala Deus na primeira leitura? Como sermos pessoas numa nação santa? É aprendendo a fazer escolhas por aquilo que é de Deus, por aquilo que é o seu projeto de amor. Agora, no mundo que nós estamos inseridos, falava justamente isso no início, a gente não tem como dizer assim, não faço, digamos assim, vou me isolar, vou mudar, sei lá, para o meio do mato, plantar a minha comida, me vestir com roupas feitas de folha. Se você conseguir fazer isso, o governo vai dar um jeito de chegar até você e botar algum imposto, não tem problema. A verdade é que a gente não tem como sair do mundo e da realidade que nós estamos. O que a gente pode sim fazer, meus caros irmãos e irmãs, é estar no mundo, sem ser do mundo. É isso que quer dizer a porção escolhida, a nação santa. Ou seja, a situação é de erro, não faço parte, não compactuo. Eu faço a escolha sempre para aquilo que é correto, mesmo que isso possa me trazer, digamos assim, dissabores. E nisso consiste exercer esta liberdade que Deus nos dá, podendo escolher o seu projeto de amor. E olha que ao nosso lado, com toda certeza, muitas situações que nós temos clareza, isso não está certo, isso não é correto. E tem que começar por cada um de nós, para que esse reino de Deus aconteça. Agir com retidão em qualquer situação, em qualquer circunstância. Dessa maneira, exercendo esta mesma liberdade, nós nos colocamos com essa porção escolhida. Estamos no mundo, sim, é verdade. Todas as realidades desse mundo nos afetam. Um corrupto que dizia dinheiro, de uma certa maneira,
ele está tirando da educação, está tirando da saúde, e isso nos afeta, direta ou indiretamente, de forma proporcional ou não. Mas se naquilo que diz respeito a cada um de nós existir uma postura correta, agir com aquilo que é de Deus, é dessa maneira que o reino de Deus acontece em nossas vidas. É justamente dessa maneira que nós possibilitamos que os valores do Evangelho a partir de nós predominem. É essa a resposta que o Evangelho dá para nós, para as nossas vidas, para nunca estarmos perdidos, sem saber para onde ir. Jesus nos ensina o caminho. Nós podemos conhecer sempre esse caminho. Podemos aprender a fazer escolhas por este caminho. Justificados por esse mesmo Cristo Jesus, aprendemos a nos colocarmos nessa porção escolhida. Aqueles que querem fazer acontecer o reino de Deus agora. As outras pessoas prestem conta para o mundo ou para Deus das suas escolhas. Que nós possamos de coração aberto sempre, usando a liberdade que temos, escolher o projeto de Deus, escolhermos caminhar com Cristo Jesus, ser justificados por Ele. Nós continuamos.